Vamos iniciar então mais um Sorriso Unicast. Hoje com a dona Terezinha aqui, vamos conhecer um pouco mais dela, né? Falar um pouquinho sobre a vida dela. Dona Terezinha, você é natural da onde? De Batuvira. Batuvira. Onde é que fica Batuvira? Pertence a Progresso agora. A Progresso agora? Naquela época... Naquela época era Vilafão. Vilafão ali, sim, Lajeado, sim. Né? Aham, depois provavelmente é lajeado, né? Depois foi se dividindo tudo, sim, né? Sim. Ah, que bacana. E você morou quantos anos lá? Lá eu morei pouco, assim, depois que eu casei, dali, solteira, depois que eu casei, daí a gente ficou só uns 2 anos, depois a gente veio para Lajeado. Uhum. Com quantos anos a senhora casou? 19. 19 anos, foi até tarde naquela época, se casava até antes, né? E você lembra naquela época lá, como que era feito, quando, né, antes desses 19 anos, que eu tava mais nova ainda, tu lembra como é que era feito, vocês tinham instrução de como escovar os dentes, como fazia isso, ou como é que era? Não. A gente ia no dentista, o dentista, primeira coisa, pegava alicate e arrancava fora todos os dentes. Ele não fazia um tratamento, nada, ele não fazia uma limpeza, nada. E a gente também, né, não tinha como, né, sim. exigir dele. E era tudo particular, não era pago assim pelo SUS. Sim. E assim a gente, meu Deus, quantos dentes que ele extraiu sem ter sem ter necessidade de extrair. necessidade. Mas tu chegou alguma vez a sentir dor ou nem chegou a sentir dor de dente? Eu tinha dor, alguns tinham dor. E depois ele foi tirando, vamos tirar e botar dentadura. Imagina, eu botei dentadura, ainda botei dentadura com mais idade. Acho que eu tinha uns 19, uns 18 anos. 18 anos tu botou dentadura. E vocês são em quantos na sua família? Somos uma família de 12 irmãos. Meu Deus do céu. A mãe, quando começa a falar o nome de cada um, vai até no outro dia quase. A minha mãe teve as gêmeas em casa e uma faleceu em casa, porque naquela época era tudo assim em casa, não tinha, só a mais nova que nasceu no hospital, o resto todo mundo em casa. A senhora nasceu em casa, então? Sim. E a senhora nos 12, então, é no meio ou a mais nova? Ou eu sou a quinta. A quinta? A quinta. A quinta? E é quantas mulheres? É 8 e 3 homens. 8 mulheres e 3 homens. Mulherada, então tomou conta da casa. 9, que uma faleceu, é 9 Sim, e seria. 3. Hoje é 8. Mas seria 9 mulheres e 3 homens. E 3 homens. Então a mulherada tomava conta da casa. Primeiro veio os 3 homens, depois veio as 9 mulheres. Ah, primeiro veio os 3 homens? Sim. Depois veio olha que coisa, depois veio só a mulherada. Só a mulherada. Que vai, então das mulheres tem a segunda, então. Eu fui a segunda das mulheres. Que legal. Muito bem, né, Terezinha? E aí depois, então, vocês, com 19 anos, tu veio morar pra Lajeado? Sim, dali a gente veio morar pra Lajeado, ficamos tempo lá em Lajeado, acho que uns 25 anos mais, e agora estamos morando em Santa Clara. Sim, e o que vocês faziam aqui em Lajeado naquela época? Ali o meu marido trabalhava na roça, numa chácara do prefeito de Lajeado, do Cláudio Schumacher, e eu trabalhei na Florestal, que era pertinho. Trabalhou muitos anos ali na Florestal. Trabalhei 15 anos. 15 anos na Florestal. Daí se aposentou. Sim. E aí logo depois se aposentaram, foram para Santa Clara ou ficaram ainda por aqui? Não, daí a gente ficou mais um tempo lá e depois, 2013, eu acho que a gente veio para Santa Clara. 2013. Que lugar mais calmo. Sim, é muito bom morar lá. Nossa, perto de tudo, nossa, muito bom. De lá até aqui é um bairro, sim, praticamente, sim, só sim. Tão próximo, né? Tão bom de vir. É bom, sim. Então a tua história com prótese começou com 19 anos já. 19 anos. Quando você começou a usar prótese, então com 19 anos tu tinha. 19 anos. E como que era lá a tua primeira prótese? Lembra como é que ela era, assim? A primeira era, acho que 5 dentes, depois aqui na frente. Depois dali foi tirado aquele e foi colocado uma inteira. Mas eu nunca, assim, eu não tinha dificuldade, assim. E a minha dentadura, assim, ela ficou sempre muito bem exata. Assim, o problema era a parte de baixo. A parte de baixo que incomodava mais. Mas essa parte de cima, então, inicialmente tu tinha ainda 5 dentes, com 19 anos ali, tu tinha ainda 5 dentes. Depois que tu foi perdendo Depois eu fui perdendo os outros. É porque também aquela prótese, ela fica segurando aqueles ganchos. Sim, os ganchos que estragou o resto. Que vai estragando o resto e vai perdendo. E quando tu ficou mesmo sem nada, assim, tu lembra mais ou menos quantos anos tu tinha sem nada? Quando perdeu todos esses outros. Quanto tempo eu fiquei sem? Não, quando que foi mais ou menos? Com 19 tu tinha ainda dentes, dali foi uns 25, quando eu terminei já não tinha mais. Então, uns 5, 6 anos depois, daí saiu tudo. E embaixo?
Embaixo foi naqueles, ficou ali aquela parte ali, aqueles 6, 7 dentes que dali foi extraído aqui. Sim. E o resto também eu estava sem, resto botei já- uma móvel, mas dali é muito complicado embaixo. Nossa, muito difícil. A mastigação, O que mais incomodava na de baixo? aquelas grampuras, aqueles grampos, né, que Aham. pegava, que engatava Que ali nos machucava dentes, se bastante, machucava. né? Sim. E a mordida quando pegava... E a mordida quando pegava ali, Quando né? pegava ali, pegava a parte da gengiva ali, e era como se fosse Sim, um espinho que cravando nem um espinho cravando, isso ali. atrás, né? Quando não tem dente atrás, acontece isso Sim. mesmo. E é uma coisa que a gente conversa muito, e a gente já conversou, e a Terezinha, eu digo, todas as pessoas que usam uma prótese, essas de ganchinho, um dia vão perder os dentes que tem, Sim. né? Porque ela justamente ela vai fazendo isso, ela vai afrouxando os dentes, e a senhora passou muito por isso, e eu gosto dos relatos de vocês que outras pessoas que os escutam, elas começam a Sim, ver, porque sim. hoje a gente consegue não precisar botar os ganchinhos, né? E botar uns dentes individuais mesmo, Sim, fixos, né? Sem sim. ter que usar os ganchinhos. Os ganchinhos, Graças a Deus sim. agora estamos assim. Graças a Deus, meu Deus. Mas assim, Coisa daí boa. a Terezinha foi, então, sofrendo lá, mastigando, ia, Sim. né? A prótese, de vez em quando, ficava na gaveta de baixo, provavelmente, de vez em quando ia pra boca, e tanto que incomodava, né? E quando que a senhora decidiu assim, chega, agora chega, eu não quero mais saber disso, eu vou procurar uma solução para mim. Aqui eu tinha assim, jamais dentistas me falaram, mas eu sempre tinha muito medo. E dali um dia desses, eu escutando no rádio, sempre escutando. Dali um dia desses, eu disse, não, agora eu vou ver. Eu achava tudo muito fácil. Sim. Mas dali eu cheguei aqui, eu pensei, eu tinha muito medo, porque eu tenho muito problema de queda de pressão para desmaio, quando eu faço arrumar os dentes, coisa assim. Dali você falou para mim, não precisa ter medo que isso não... Mas, doutor, eu saí daqui, eu não senti nada. Quando eu terminou, o anestesista me pegou na mão e disse, vamos sentar na cadeira. Eu pensei, meu Deus, será que está tudo pronto? Dali sentei na cadeira, daí a dentista trabalhou, fiz tudo, eu fui para casa. Dali eu disse, doutora, e agora eu vou para casa, você vai de férias e eu vou ter dor, o que eu vou fazer? Eu disse para ela, disse, tu não precisa te preocupar, não vai doer. Eu não tomei um comprimido. Não tomou comprimido? Nada. Que não escutem isso, era pra ter tomado, né, Terezinha? Não, o quê? Não, tô brincando, eu disse Não. que não escutem isso, era pra ter tomado. Não, mas eu tomei os... Não, tu tomou os normal, não tomou pra normal. dor, né? Mas não Tomou pra tomei dor. para dor Sim. depois, não senti dor, não. Não senti Sim, dor sim. mesmo. Eu acho que é de cada um também, né? Além, claro, de cada um, mas a anestesia ela ajuda muito, né? Tu tá Sim. sedada, tu Sim, ajuda eu demais, fui sedada, né? né? Isso é bem diferente, Sim, né? sim. Imagina, a senhora tinha extração pra fazer embaixo, né? Sim. Pra quem não sabe, mas a dona Terezinha ela extraiu os de baixo e a gente fixou botou todos os implantes no mesmo Sim. dia e poucos dias depois ela tava com Sim. tudo fixo já na boca, né, Terezinha? E Ah, assim, foi Terezinha, muito bom. o que tu sentiu, né? Teve a parte então que tu passou, que tu tinha medo. Eu escuto isso todos os dias aqui, eu falo sempre que eu falei pra ti, não se preocupe, é Não, diferente, sim. as coisas mudaram, a gente consegue fazer diferente. Mas assim, algo que... O que depois que tu teve teus dentes fixos, assim, qual que era a tua sensação que tu tinha? Meu Deus do céu, eu tenho vontade de conversar, de sorrir agora. Antes a gente sempre tinha muito vergonha e dali que os dentes, faltavam os dentes embaixo. E dali agora para escovação também, de vez em quando eu vou para tirar, para escovar, né? Mas assim, é muito bom. Nossa, gostaria que todo mundo conseguisse fazer, porque é um trabalho perfeito. E como que foi? E assim, tu sentiu muita diferença também na alimentação, no gosto dos alimentos? Sim, Essa sim. coisa mudou pra ti? Deu 100%. A alimentação, a mastigação, então, nossa, é muito bom. Nossa, uma mastigação boa. Muda bastante, né? Muito. E, dona Terezinha, tem algo que eu sempre gosto de perguntar pra vocês quando nós estamos aqui conversando, né? O que tu diria pra alguém que passou pelo que tu passou, tem esse medo, né, de não querer vir fazer, tem esse receio, se vai dar certo, não vai dar certo. O que tu diria a essa pessoa, se tu encontrasse ela aqui na tua frente e ela tivesse igualzinha como a senhora estava, usando uma prótese em cima, né, a chapa, Sim. e embaixo alguns dentes de um móvel? Não, eu ia dizer que podia vir assim, tranquilo, porque não precisa se preocupar. Porque eu tinha muito medo, mas é 10 esse trabalho ali. Todo mundo atendeu a gente muito bem, um bom atendimento. Meu Deus, as doutoras dentistas também, nossa.
E assim, não, eu ia dizer assim que pode vir de vista fechada, que, que não tem problema de dor. E a senhora se arrepende de alguma coisa? Não, não. Eu devia ter feito há muitos anos antes. O arrependimento não ter feito antes? Arrependimento, mas é que a gente tinha medo, né? Medo, que faz parte, né? Faz parte. O negócio é encarar ele e saber que hoje a gente tem estrutura, sim, né, de fazer com um médico anestesista e tu não vê nada, sim, como a senhora falou. Sim, muito bom. Que bacana, Terezinha. Eu queria lhe agradecer esse tempo que tu veio aqui conversar conosco. Né, uma história tão bonita, saber lá de onde que veio, né? Teve vários irmãos, uma família e tudo mais, e foram crescendo. Então, muito obrigado, claro, também pela confiança no nosso trabalho, que vocês que fazem a diferença na nossa vida também. A nossa felicidade é ver a felicidade dos nossos pacientes, que eu sempre falo para a senhora, e por fazer parte da nossa família da Oral Unique. Nosso muito obrigado. Eu agradeço o bom trabalho. Estou muito feliz. Muito obrigado.